audiolivro para tornar os teus momentos melhores. Com a vida cada vez mais corrida, faz necessário às vezes conciliar mais de uma atividade. E escutar a leitura de um bom livro enquanto dirige ou faz alguma atividade da casa é uma ótima sugestão. Para hoje temos o belíssimo livro A Maravilha da Graça. Descubra o amor incondicional de Deus, de James Winston. Caro leitor, é com alegria e humildade que o convidamos a embarcar nesta jornada de descoberta da graça de Deus e da salvação. Neste livro, exploramos um dos conceitos mais profundos e transformadores da fé cristã, a graça divina. Juntos, mergulharemos na riqueza da graça de Deus, examinando como ela se relaciona com a nossa salvação e como pode moldar nossa vida de maneira poderosa. A graça de Deus é um tesouro celestial que muitas vezes subestimamos. Ela é a expressão do amor incondicional de Deus por cada um de nós. Um amor que não depende do nosso desempenho ou méritos, mas é um dom gratuito que Ele estende a todos. Ela é o alicerce da nossa esperança, a fonte de nosso perdão e a força para vivermos vidas transformadas. Nesta jornada, você descobrirá como a graça de Deus é a chave para a nossa reconciliação com Ele. Exploramos as Escrituras, examinaremos passagens bíblicas fundamentais e ouviremos histórias reais de indivíduos cujas vidas foram tocadas e transformadas pela graça divina. Você aprenderá como a graça não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade prática que pode revolucionar sua relação com Deus e com o mundo ao seu redor. Ao longo das páginas deste livro, não apenas exploramos a graça de Deus, mas também como podemos responder a esse incrível dom. Você descobrirá como receber a graça de Deus, aceitar a salvação que Ele oferece e viver uma vida que reflete seu amor e princípio. Nossa jornada não será isenta de desafios. Abordaremos as dúvidas comuns que muitos enfrentam e como a graça de Deus nos ajuda a superá-las. Também exploraremos os aspectos práticos de como viver na graça, amar, perdoar, servir, testemunhar em nossa jornada diária. Este livro é uma oferta do conhecimento, inspiração e encorajamento, mas também é um convite para você se aprofundar em sua fé, para aceitar a graça de Deus de maneira mais profunda e para permitir que ela transforme sua vida. É um convite para você continuar a sua busca por uma relação mais próxima com Deus e uma compreensão mais profunda de sua graça. À medida que embarcamos nesta jornada, esperamos que você seja enriquecido, fortalecido pela graça de Deus. Que este livro seja uma fonte de inspiração e um guia prática em sua caminhada de fé, com gratidão e expectativa pelo que está por vir. James Winston. Introdução. Bem-vindo a esta jornada de descoberta da graça de Deus e da salvação. Neste livro, vamos explorar profundamente o significado da graça divina, como ela se relaciona com a nossa salvação e como podemos viver de acordo com os princípios da graça em nossas vidas diárias. Ao longo deste capítulo introdutório, iremos estabelecer as bases para a nossa jornada, explorando o que significa a graça de Deus, sua importância na fé cristã e como ela pode transformar nossas vidas. O significado da graça. Para muitas pessoas, a palavra graça é familiar, mas o seu verdadeiro significado pode ser menos compreendido. Na fé cristã, a graça é uma pedra angular, uma verdade fundamental que permeia toda a Escritura e a experiência cristã. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus.
Este versículo nos diz que nossa salvação não é algo que podemos alcançar por nossos próprios méritos, mas é um dom gratuito de Deus. A graça é o amor incondicional de Deus por nós, que Ele demonstra ao nos oferecer sua salvação, perdão e favor, mesmo que não merecemos. A importância da graça na fé cristã. A graça desempenha um papel central na fé cristã. Ela é resposta divina à condição humana de pecado e de separação de Deus. Sem a graça, estaríamos condenados a viver sobre a culpa de nossos pecados, sem esperança de reconciliação com Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A graça de Deus nos justifica, nos torna justo diante de Deus, não por causa dos nossos próprios esforços, mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz. A graça de Deus não é apenas um perdão de nossos pecados, mas também uma força transformadora em nossas vidas. Ela nos capacita a viver de maneira que reflita o amor e os princípios de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, pois as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Quando recebemos a graça de Deus, somos transformados de dentro para fora, tornando-nos nova criatura com um coração renovado. O plano de Deus para a salvação. A graça de Deus não é um pensamento tardio, mas faz parte do plano eterno de Deus para a salvação da humanidade. Desde o início, Deus tinha um desejo profundo de reconciliar seu povo consigo. João capítulo 3 e 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo famoso nos fala do imenso amor de Deus por toda a humanidade e seu plano de salvação por meio de Jesus Cristo. A graça de Deus é a expressão desse amor. Nossa jornada pela graça. Nossa jornada por este livro será a exploração mais profunda desses princípios fundamentais. Abordaremos tópicos como o perdão, o amor de Deus, a aceitação da salvação, a vida transformada pela graça e os desafios que enfrentamos ao longo de nossa jornada de fé. Nossa esperança é que ao final dessa jornada você tenha uma compreensão mais profunda da graça de Deus e de como ela pode moldar e enriquecer sua vida. Que você possa experimentar a alegria da salvação e a transformação que a graça de Deus oferece. À medida que avançamos para os próximos capítulos, convidamos você a se abrir para a graça de Deus e permitir que ela impactue profundamente sua jornada espiritual. A graça de Deus está pronta para receber você de braços abertos. Não importa onde você esteja em sua caminhada, vamos começar nessa jornada junto. Estaremos usando a versão NVI em todo o percurso deste livro. Capítulo 1. O conceito de graça na Bíblia. A graça é um dos pilares centrais da fé cristã. É uma palavra que encontramos repetidamente nas páginas da Bíblia, e seu significado é profundo e transformador. Neste capítulo, mergulharemos fundo no conceito de graça na Bíblia, explorando o que a Escritura nos ensina sobre a graça de Deus e como ela se relaciona com a nossa salvação. A palavra graça é um presente que recebemos, não porque merecemos, mas por causa do amor generoso de Deus. A história da graça começa no próprio ato da criação. No livro de Gênesis, encontramos a narrativa da criação, onde Deus forma o mundo e tudo que nele há. A criação é um ato de graça, pois Deus não precisava criar, mas Ele o fez por seu amor e bondade. Em Gênesis 1, 27 ao 28. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra e se submetam.
Nesses versículos, vemos que Deus não apenas criou a humanidade, mas também abençoou e deu a ela a responsabilidade de governar sobre a terra. Essa é uma expressão inicial da graça de Deus em ação, concedendo bênçãos não merecidas à humanidade. A graça de Deus também se manifesta na história de Adão e Eva. Após desobedecerem a Deus no Jardim do Éden, Adão e Eva mereciam condenação. No entanto, Deus, em sua graça, ofereceu uma promessa de redenção. Em Gênesis 3:15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus promete que um descendente da mulher, Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente, símbolo do mal. Isso é uma promessa de redenção e salvação. Outro exemplo notável da graça de Deus na Bíblia é a história de Noé e a arca. Em um mundo corrompido pelo pecado, Deus escolheu Noé e sua família para a salvação. Em Gênesis 6:8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aqui vemos que Noé não foi escolhido por sua perfeição, mas por causa da graça de Deus. Deus viu algo nele que o levou a mostrar o favor, permitindo ser instrumento da preservação da vida durante o dilúvio. Mais uma vez, a graça de Deus é evidente, oferecendo salvação a uma humanidade pecadora. Ainda no livro de Gênesis, encontramos outro exemplo notável da graça de Deus na vida de Abraão. Abraão é chamado por Deus para deixar sua terra natal e seguir direção a uma terra que Deus lhe prometeu. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 2. Nesses versículos vemos que Deus chama Abraão não porque Abraão era perfeito, mas por sua graça. Deus prometeu bênçãos extraordinárias a Abraão e a sua descendência, e essa promessa foi a expressão da graça divina. Ao longo do Antigo Testamento, vemos a graça de Deus manifestada em vidas individuais, como a de Davi. Davi cometeu pecados graves, como o adultério com Betseba ou o assassinato de Urias. No entanto, quando confrontado com o seu pecado, ele se arrependeu sinceramente. Aqui vemos como a graça de Deus perdoou um pecador arrependido. Davi não merecia o perdão, mas Deus concedeu por sua graça. Isso nos lembra que a graça de Deus é estendida, mesmo quando pecamos. Se nós voltarmos sinceramente para Ele, a culminação da graça de Deus é vista na vida de Jesus Cristo. Jesus veio à Terra como o próprio Deus encarnado e oferecendo a graça e a salvação a todos os que o aceitam. João capítulo 1, verso 14. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus é descrito como cheio de graça e verdade. Ele veio para oferecer a graça de Deus de uma maneira que nunca havia sido visto antes. O ministério de Jesus foi um testemunho vivo da graça de Deus em ação. Ele acolheu os pecadores, curou os doentes, libertou os oprimidos, ensinou sobre o amor e a misericórdia de Deus. Em muitas de suas interações, vemos o exemplo vivido de como a graça divina estava no centro do seu ministério. Lucas 7, 36 ao 50. Nesta passagem, Jesus é convidado para a casa de um fariseu. E uma mulher conhecida na cidade, uma pecadora, unge os pés de Jesus com óleo e lava-os com suas lágrimas. Jesus perdoa os pecados da mulher e a salva pela fé, demonstrando a sua graça estendida aos quebrantados de coração. Já no livro de Mateus, capítulo 9, verso 9 ao 13, Jesus chama Mateus, um cobrador de imposto, para segui-lo. Ele come com pecadores e publicanos, enfurecendo os fariseus. Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quer e não sacrifícios. Pois não vim chamar os justos, mas pecadores.
O ápice da graça de Deus se manifestou na crucificação de Jesus na cruz do Calvário. Ele, que era completamente sem pecado, voluntariamente se entregou como um sacrifício pelos pecados da humanidade. Essa ação demonstra a profundidade da graça divina, pois Deus ofereceu a sua vida para que pudéssemos ser reconciliados com Ele. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nunca poderíamos merecer esse sacrifício, mas Deus o fez por sua graça. A morte e ressurreição de Jesus abre o caminho para a salvação e nos mostra que a graça de Deus é poderosa o suficiente para perdoar até os pecados mais graves. A mensagem da graça de Deus não é limitada a um grupo seleto de pessoas. Ela é para todos. Jesus deixou claro que a graça é estendida a todas as nações, povos e culturas. Mateus capítulo 28, verso 19 ao 20. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até o dia da consumação dos séculos. Essa grande comissão de Jesus é um chamado para compartilhar a mensagem da graça e da salvação com o mundo inteiro. É uma demonstração do desejo de Deus de que todos tenham a oportunidade de conhecer a sua graça e experimentar a sua salvação. Neste capítulo, exploramos o conceito de graça na Bíblia, examinando como a graça de Deus está presente desde a criação até a vinda e ministério de Jesus Cristo. Vimos exemplos reais de como a graça de Deus é estendida aos pecadores, aos quebrantados de todas as nações. A graça é a base da nossa esperança de salvação, pois nos lembra que não somos salvos por nossos méritos, mas pelo amor incondicional de Deus. No próximo capítulo, continuaremos nossa jornada explorando o plano de Deus para a salvação e como a graça desempenha um papel fundamental nesse processo. Juntos descobriremos como a graça nos oferece a oportunidade de uma vida transformada pela fé em Jesus Cristo. Capítulo 2. O plano de Deus para a salvação. Na história da humanidade, a busca pela salvação tem sido uma constante. As pessoas ao longo dos séculos têm procurado resposta para perguntas fundamentais, como podemos ser reconciliados com Deus? Como podemos encontrar paz e significado em nossas vidas? É na Bíblia que encontramos o plano de Deus para a salvação, revelado por meio de sua graça. Antes de mergulharmos no plano de Deus para a salvação, é importante entender por que a salvação é necessária. A Bíblia nos diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. O pecado separa a humanidade de Deus e traz consequências dolorosas. Em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui vemos que o pecado leva à morte espiritual, mas Deus oferece a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Essa é a base do plano de salvação. A oferta de vida eterna como um presente gratuito, contrapondo-se às consequências do pecado. O plano de Deus para a salvação é revelado de maneira clara na Bíblia. Ele envolve um relacionamento restaurado com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Vamos explorar esse plano em detalhes. O primeiro passo no plano de Deus para a salvação é o reconhecimento do pecado. Isso significa admitir que todos nós pecamos e que estamos separados de Deus por causa do pecado. É um momento de humildade e autoconhecimento. 1 João capítulo 1, verso 8 ao 9. Se afirmarmos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O próximo passo é o arrependimento, que envolve uma mudança de mente e coração em relação ao pecado. É o desejo genuíno de se afastar do pecado e voltar-se para Deus.
Atos 3:19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O arrependimento é uma parte essencial do processo de salvação, pois nos leva a abandonar nossos caminhos pecaminosos e voltarmos para Deus em busca de perdão e transformação. O cerne do plano de Deus para a salvação é a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Através de sua morte na cruz, Jesus apagou o preço pelos nossos pecados e nos ofereceu perdão e vida eterna. João 3:16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A fé em Jesus não é apenas um sentimento intelectual, mas uma entrega de coração. É confiar em Jesus como aquele que pode nos salvar e transformar as nossas vidas. Quando colocamos nossa fé em Jesus, recebemos o Espírito Santo como um selo e garantia de nossa salvação. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. E também vocês foram incluídos em Cristo quando ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação. Quando creram, foram marcados com o selo do Espírito Santo, que é a promessa da nossa redenção, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória. O Espírito habita em nós, capacitando-nos a viver de acordo com os princípios de Deus e a crescer em nossa fé. O plano de Deus para a salvação não termina com a fé inicial, mas continua com o crescimento na fé e na santificação. Isso envolve aprender mais sobre Deus por meio da leitura da Bíblia, oração, comunhão com os outros cristãos e seguindo ensinamentos de Jesus. O plano de Deus para a salvação não termina com a fé inicial, mas continua com o crescimento na fé e na santificação. Isso envolve aprender mais sobre Deus por meio da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão com outros cristãos e seguindo os ensinamentos de Jesus. 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Cresça, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. A jornada da fé é uma caminhada contínua de crescimento e transformação à medida que nos tornamos mais semelhantes a Cristo. O plano de Deus para a salvação é uma demonstração do seu amor e graça. Envolve reconhecimento do pecado, o arrependimento, a fé em Jesus Cristo, o recebimento do Espírito Santo e o crescimento na fé. Esse plano é uma oferta gratuita de Deus para todos, independentemente do passado ou das falhas, e nos conduz a um relacionamento restaurado com Ele. No próximo capítulo, exploraremos a profundeza do amor de Deus, que é a base de sua graça e salvação. Veremos como o amor incondicional de Deus nos oferece esperança e significado em nossas vidas. Capítulo 3. A profundidade do amor de Deus. O amor é uma palavra poderosa e muitas vezes mal compreendida. Na Bíblia, encontramos uma compreensão profunda do amor de Deus, que vai além de qualquer amor humano. Neste capítulo, vamos mergulhar nas Escrituras para explorar a profundidade do amor de Deus e como esse amor é a base da sua graça e salvação. O amor de Deus é evidente desde o início da criação. Quando Deus formou o mundo e todas as coisas que nele habitam, Ele os fez por amor. Gênesis capítulo 1, verso 31. Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Deus não criou o mundo de forma indiferente, Ele o fez com amor, vendo que tudo era muito bom. O amor de Deus é revelado em sua relação com Abraão. Deus fez uma aliança especial com Abraão, prometendo-lhe bênçãos incontáveis e tornando-o pai de muitas nações. Gênesis capítulo 12, verso 2 ao 3. Farei de você um grande povo,
e abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão benditos. O amor de Deus por Abraão e sua descendência é uma expressão da sua graça, prometendo bênçãos que não podem ser merecidas. A maior demonstração do amor de Deus é vista na vinda de Jesus Cristo à terra. Jesus é chamado de o Filho unigênito de Deus e veio ao mundo como o próprio Deus encarnado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essas palavras são um testemunho profundo do amor de Deus pela humanidade. Ele deu seu próprio Filho como sacrifício para a nossa salvação. Jesus veio para demonstrar o amor de Deus de uma maneira que pudesse ser entendida e experimentada. O amor de Deus não é condicional. Ele ama todos, mesmo quando pecamos e falhamos. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Este versículo é um lembrete poderoso de que Deus nos amou antes mesmo de pensarmos em buscá-lo. Ele enviou Jesus para morrer por nós, não porque merecíamos, mas porque Ele nos ama profundamente. O amor de Deus não é apenas uma teoria, é um amor que age. Ele age em nossa vida, provendo, protegendo e guiando-nos. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse versículo ilustra como Deus cuida de nós, como um pastor cuida de suas ovelhas. Ele nos fornece tudo o que precisamos, demonstrando o seu amor prático e constante. A salvação é o ápice do amor de Deus. Ele oferece salvação a todos, independentemente de nosso passado ou pecados. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 9. Porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um dom gratuito de Deus, dado por seu amor e graça. Não podemos merecê-la, só podemos aceitá-la por meio da fé em Jesus. Neste capítulo, exploramos a profundidade do amor de Deus, que é a base da sua graça e salvação. Vimos como esse amor é revelado na criação, na história de Abraão e na vinda de Jesus Cristo em sua ação. Constantemente em nossas vidas, o amor de Deus é incondicional e se estende a todos os pecadores, oferecendo a esperança da salvação. No próximo capítulo, continuaremos nossa jornada explorando como receber a graça de Deus e aceitar a salvação pela fé em Jesus Cristo. Veremos como a graça de Deus transforma nossas vidas e nos permite viver de acordo com seus princípios. Capítulo 4. Recebendo a graça e aceitando a salvação. A graça de Deus é um presente inestimável oferecido a todos os que desejam aceitá-la. Neste capítulo, vamos explorar como podemos receber a graça de Deus e aceitar a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. A graça de Deus é um convite estendido a todos, independentemente dos nossos passados ou falhas. Ela nos convida a nos aproximarmos de Deus, reconhecendo nossos pecados e aceitando o dom da salvação. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Este versículo nos lembra que a graça de Deus está disponível para todos que desejar saciar a sua sede espiritual. É um convite aberto para receber o dom da vida eterna. O primeiro passo para receber a graça de Deus é o reconhecimento sincero de nosso pecado. Isso envolve admitir que todos nós pecamos e estamos separados de Deus por causa do pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ao reconhecer nosso pecado, reconhecemos a nossa necessidade de salvação.
Isso nos leva a buscar a Deus em busca de perdão e reconciliação. Após o reconhecimento do pecado, o próximo passo é o arrependimento. O arrependimento envolve uma mudança de mente e coração em relação ao pecado e o desejo genuíno de nos afastarmos do pecado e voltarmos para Deus. Atos 3:19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O arrependimento é uma parte essencial do processo de salvação, pois nos leva a abandonar nossos caminhos pecaminosos e a nos voltarmos para Deus em busca de perdão e transformação. A fé em Jesus Cristo é o cerne do processo do recebimento da graça e aceitação da salvação. Ela envolve confiar em Jesus como Senhor e Salvador, acreditando que Ele é o único caminho para a vida eterna. João capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A fé em Jesus não é apenas um assentimento intelectual, mas uma entrega de coração. É confiar em Jesus como aquele que pode nos salvar e transformar nossas vidas. A graça de Deus é um dom gratuito oferecido a todos os que creem em Jesus. Não podemos merecê-la, só podemos aceitá-la por meio da fé. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 9. Porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Ao aceitar a graça de Deus, recebemos o perdão dos nossos pecados e a promessa da vida eterna. É um ato de fé e confiança no amor de Deus. O batismo e a comunhão são meios pelos quais expressamos publicamente nossa fé em Jesus Cristo e nossa aceitação da graça de Deus. Atos capítulo 2, verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O batismo simboliza a nossa identificação com a morte e ressurreição de Jesus, enquanto a comunhão nos conecta à comunidade cristã e à lembrança do sacrifício de Cristo. Receber a graça e aceitar a salvação é apenas o começo da jornada de fé. É um compromisso contínuo de crescer em nosso relacionamento com Deus. 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crescimento na graça envolve aprofundar nossa compreensão da palavra de Deus, aprimorar nossa vida de oração, buscar comunhão com os outros cristãos e viver de acordo com os princípios de Deus. Neste capítulo, exploramos como podemos receber a graça de Deus e aceitar a salvação pela fé em Jesus Cristo. Neste capítulo, exploramos como podemos receber a graça de Deus e aceitar a salvação pela fé em Jesus Cristo. Vimos que isso envolve o reconhecimento do pecado, o arrependimento, a fé em Jesus e a aceitação da graça como um dom gratuito. Também destacamos a importância do batismo, da comunhão e da contínua jornada de crescimento na graça. No próximo capítulo, continuaremos nossa jornada explorando como a graça de Deus transforma nossas vidas e nos permite viver de acordo com seus princípios. Veremos como a graça nos capacita a amar e servir aos outros, refletindo o amor de Deus em nossas ações. Capítulo 5. Vivendo na graça de Deus. A graça de Deus não é apenas um presente que recebemos uma vez. Ela é uma força transformadora que nos capacita a viver de maneira que agrade a Deus e beneficie os outros. Neste capítulo, exploraremos como a graça de Deus nos permite a viver uma vida significativa e cheia de propósito, refletindo seu amor e graça em nossas ações. A graça de Deus é a chave para a transformação de nossas vidas. Ela nos liberta do poder do pecado e nos capacita a viver de acordo com os padrões de Deus. Romanos capítulo 6, verso 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Quando vivemos na graça de Deus, não somos mais escravos do pecado, mas somos capacitados a viver vidas justas e santas. Uma parte fundamental da graça de Deus é o perdão. Quando recebemos o perdão de Deus, somos libertos da culpa e da condenação. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, que Ele ama, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. O perdão de Deus nos oferece liberdade para vivermos sem o peso do passado, permitindo-nos avançar com gratidão e confiança. A graça de Deus capacita-nos a amar os outros da mesma maneira que Ele nos ama. Ela nos ajuda a amar mesmo quando é difícil, a perdoar quando somos magoados e estender a mão para os necessitados. 1 João capítulo 4, verso 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Quando vivemos na graça de Deus, nosso coração é transformado para refletir o amor e a compaixão de Deus em nossas interações com os outros. A graça de Deus também nos capacita a servir os outros com humildade e generosidade. Ela nos lembra que não somos salvos por obras, mas somos salvos para realizar boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Quando vivemos na graça de Deus, encontramos alegria em servir aos outros e em ser instrumento de bênção em suas vidas. A vida cristã pode ser desafiadora, mas a graça de Deus nos capacita a perseverar em meio às dificuldades. Ela nos dá força e esperança para enfrentar os obstáculos que encontramos. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A graça de Deus nos sustenta e nos fortalece, mesmo em nossas fraquezas. Viver na graça de Deus nos capacita a ser testemunhas eficazes do seu amor e poder transformador. Nossas vidas refletem o impacto da graça de Deus, inspirando outros a buscarem a mesma transformação. Mateus capítulo 5, verso 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando vivermos na graça de Deus, nossa luz brilha diante dos outros, apontando para o amor e a graça de nosso Pai Celestial. A graça de Deus nos proporciona um relacionamento íntimo com Ele. Quando vivemos na graça, buscamos comunhão com Deus por meio da oração, da leitura da Bíblia, da adoração. Hebreus capítulo 4, verso 16. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. A graça de Deus também transforma nossa mente e nossos pensamentos. Ela nos ajuda a renovar nossa mente de acordo com os princípios de Deus, levando-nos a pensar de maneira justa e piedosa. Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando vivemos na graça, nossos valores e perspectivas são moldados pela sabedoria de Deus. A gratidão é uma característica marcante daqueles que vivem na graça de Deus. Quando compreendemos o presente inestimável que recebemos por meio da graça, somos naturalmente levados a uma vida de gratidão.
1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão nos ajuda a reconhecer as bênçãos de Deus em nossa vida cotidiana e nos faz apreciar sua graça ainda mais. Aqueles que vivem na graça de Deus são chamados a compartilhar essa graça com os outros. Nossa missão com Cristo é levar a mensagem da graça e salvação a todos os cantos do mundo. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A graça que recebemos é uma graça que deve ser compartilhada para que outros também possam conhecer o amor de Deus. Viver na graça de Deus nos dá a esperança da vida eterna. Sabemos que por meio da graça temos a garantia da salvação e da comunhão eterna com Deus. 1 João capítulo 5, verso 11. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. A esperança na eternidade nos ajuda a enfrentar os desafios dessa vida com confiança e alegria, sabendo que nossa herança na graça de Deus é eterna. Neste capítulo, exploramos como viver na graça de Deus é uma jornada transformadora. Vimos como a graça nos capacita a amar, servir, perdoar, perseverar, testemunhar e agradecer. Ela também nos convida a uma vida de comunhão com Deus, e uma mente renovada, e uma missão de compartilhar a graça com os outros. E, finalmente, nos dá a esperança da eternidade em sua presença. No próximo e último capítulo, refletiremos sobre a importância de permanecer na graça de Deus e como podemos manter nossa fé e compromisso ao longo da vida. Capítulo 6. Desafio e dúvidas comuns. A vida de fé não está isenta de desafios e dúvidas. Muitas vezes os cristãos enfrentam perguntas difíceis, lutas espirituais e momentos de incerteza. Neste capítulo abordaremos alguns dos desafios e dúvidas comuns que podem surgir e como a graça de Deus pode ser uma âncora em meio a essas tempestades. Uma das dúvidas mais profundas que as pessoas podem enfrentar é a dúvida sobre a existência de Deus. Às vezes, circunstâncias difíceis ou questionamentos filosóficos podem levar a questionar se realmente Deus está presente. Salmo 14:1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. A graça de Deus nos ajuda a enfrentar essas dúvidas, lembrando-nos de sua revelação na criação e em nossa própria existência pessoal. Mesmo depois de aceitar a graça de Deus, muitos cristãos continuam a lutar com o pecado em suas vidas. A graça de Deus nos ajuda a enfrentar essas dúvidas, lembrando-nos de sua revelação na criação e em nossa própria existência pessoal. Mesmo depois de aceitar a graça de Deus, muitos cristãos continuam a lutar com o pecado em suas vidas. As tentações e fraquezas pessoais podem ser desafios significativos. Romanos capítulo 7, verso 19 diz: Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. A graça de Deus oferece perdão e poder para vencer o pecado, lembrando-nos que não estamos sozinhos nessa luta. O sofrimento e a adversidade são desafios universais que todos enfrentam em algum momento. Perguntas como: por que Deus permite o sofrimento? Pode surgir. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações.
A graça de Deus nos conforta nos momentos de sofrimento, lembrando-nos de sua presença e do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Dúvidas sobre a confiabilidade da Bíblia ou a validade da fé cristã pode surgir à medida que enfrentamos críticas e questionamentos de outros. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A graça de Deus nos lembra da autoridade da Escritura para nos ajudar a buscar resposta para as nossas dúvidas. Há momentos em que os cristãos podem se sentir desanimados espiritualmente, lutando contra a apatia ou a sensação de afastamento de Deus. Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como a águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A graça de Deus renova nossa esperança e nos lembra que Ele está sempre pronto para nos receber de volta em seus braços. A cultura e a sociedade nem sempre apoiam os valores cristãos, o que pode criar desafio para os cristãos que buscam viver de acordo com a fé. Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A graça de Deus nos capacita a resistir a presunções culturais e a viver de maneira que honre a Deus, mesmo quando isso é difícil. As relações pessoais podem ser uma fonte de desafio e conflito. Perdoar, amar, servir aos outros, mesmo quando somos feridos, pode ser um desafio. Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. A graça de Deus nos capacita a manter relacionamentos saudáveis e a buscar reconciliação refletindo seu amor e perdão. Enfrentar desafios, dúvidas, não significa enfraquecer nossa fé. Ao contrário, pode fortalecê-la. Quando nos deparamos com perguntas difíceis ou momentos de dificuldade, é uma oportunidade de crescer em nossa compreensão de Deus e sua graça. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. A graça de Deus nos ajuda a enfrentar esses desafios com fé, paciência, sabendo que eles podem nos tornar mais maduros espiritualmente. Quando enfrentamos dúvidas ou desafio na fé, é importante buscar resposta e compreensão. Isso pode incluir estudar a Bíblia, conversar com líderes espirituais e explorar recursos que nos ajudam a crescer em nosso conhecimento. 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. A graça de Deus nos encoraja a buscar conhecimento e sabedoria para enfrentar nossas dúvidas de maneira informada e confiante. A comunidade de fé desempenha um papel crucial em nossa jornada espiritual. Quando enfrentamos desafios e dúvidas, podemos contar com o apoio e encorajamento e orações de outros crentes. Gálatas capítulo 6, verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A graça de Deus se manifesta na comunhão dos crentes, onde podemos encontrar apoio e compreensão em nossas lutas. A oração é uma ferramenta poderosa para enfrentarmos desafios e dúvidas. Podemos levar nossos questionamentos a Deus em oração, buscando sua orientação e paz. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não fiquem ansiosos por coisa alguma,
Mas ante em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A graça de Deus nos convida a depositar nossas preocupações diante dele e confiar que ele nos guiará em nossa jornada de fé. A fé cristã não elimina todos os mistérios da vida e da existência. Há coisas que não compreendemos totalmente, e isso é parte da jornada de fé. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. A graça de Deus nos convida a aceitar que Ele é infinitamente maior do que a nossa compreensão e confiar em sua sabedoria e amor. Neste capítulo, exploramos os desafios e dúvidas comuns que os cristãos podem enfrentar em sua jornada de fé e como a graça de Deus pode ajudar a superá-los. Enfrentar esses desafios não enfraquece nossa fé. Na verdade, pode fortalecer à medida que buscamos respostas, apoio da comunidade de fé, oração e aprendemos a aceitar os mistérios da vida e da fé. No próximo e último capítulo, concluiremos nossa jornada explorando a importância de permanecermos firmes na graça de Deus e como podemos continuar a crescer em nossa fé ao longo da vida. Conclusão: vivendo na graça de Deus. Nesta jornada pela graça de Deus e a salvação, exploramos diversos aspectos da fé cristã, examinando como a graça de Deus é a base da nossa salvação e como ela transforma as nossas vidas. Durante os capítulos anteriores, mergulhamos na profundidade, na escritura e na compreensão da graça divina. Agora, na conclusão, recapitularemos os principais pontos e ofereceremos algumas considerações finais. Começamos nossa jornada explorando o significado da graça na Bíblia. Descobrimos que a graça é o dom não merecido de Deus, seu favor imerecido que nos oferece salvação e perdão. No segundo capítulo, exploramos o plano de Deus para a salvação da humanidade. Através de exemplos bíblicos, passemos a compreendermos como Deus sempre teve o desejo de reconciliar seu povo e como Ele realizou esse plano por meio de Jesus Cristo. No terceiro capítulo, mergulhamos na profunda demonstração de amor de Deus pela humanidade. Refletimos sobre o sacrifício de Jesus na cruz como a expressão máxima desse amor. O quarto capítulo explorou como podemos receber a graça de Deus e aceitar a salvação pela fé em Jesus Cristo. Aprendemos sobre o papel do arrependimento, da fé e do batismo nesse processo. No quinto capítulo, exploramos como a graça de Deus transforma nossas vidas e nos capacita a viver de acordo com seus princípios. Vimos como ela nos ajuda a amar e servir, perdoar, perseverar e testemunhar. O sexto capítulo tratou dos desafios e dúvidas que os cristãos podem enfrentar em sua jornada de fé. Exploramos como a graça de Deus nos ajuda a enfrentar essas dificuldades e a crescer em nossa compreensão e fé. Ao longo de nossa jornada, enfatizamos a importância da perseverança na graça de Deus. A vida cristã é uma caminhada contínua, repleta de desafios, dúvidas e provações. No entanto, é fundamental que permaneçamos firmes na graça de Deus, confiando em sua fidelidade e amor. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nossa jornada de fé não termina com a aceitação da graça e a salvação.
É uma jornada de crescimento contínuo na graça de Deus. À medida que perseveramos na fé, somos chamados a crescer em nosso relacionamento com Deus, aprofundando nossa compreensão da palavra de Deus e aprimorando nossa vida de oração. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Cresça, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além de crescer em nossa fé, somos chamados a compartilhar a graça de Deus com os outros. O amor e a graça que recebemos devem fluir para fora de nossas vidas, impactando positivamente aqueles que estão ao nosso redor. Mateus capítulo 10, verso 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Nossas vidas devem ser testemunha viva do poder transformador da graça de Deus. Finalmente, a graça de Deus nos oferece a esperança da vida eterna. Através de Jesus Cristo, temos a garantia da salvação e da comunhão eterna com Deus. João 3,16. Pois Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A esperança da eternidade nos sustenta em nossa jornada e nos dá a confiança de que um dia estaremos com o nosso Pai Celestial para sempre. À medida que concluímos esta jornada pela graça de Deus e a salvação, quero encorajar cada leitor a continuar buscando a Deus e a sua graça. Se você já aceitou a graça de Deus, continue a crescer em sua fé e a compartilhar o amor de Deus com outros. Se você ainda não aceitou a graça de Deus, saiba que ela está disponível para você agora mesmo. Que a graça de Deus continue a transformar nossas vidas, capacitando-nos a amar, a servir, perdoar e viver de acordo com os princípios de Deus. Que possamos perseverar na graça, crescer em nossa fé e ter a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Que a graça de Deus esteja com vocês, hoje e sempre. Audiolivro para tornar os teus momentos melhores. Com a vida cada vez mais corrida, faz necessário às vezes conciliar mais de uma atividade. E escutar a leitura de um bom livro enquanto dirige ou faz alguma atividade da casa é uma ótima sugestão.